Olá, pessoa! Vamos ao áudio de Earl Nightingale, Você se torna o que pensa. Eu quero contar a você a história mais interessante do mundo. Por que uma pessoa se torna a pessoa que se torna? Por que um menino ou menina cresce para ser o tipo de pessoa que ele se torna? As estimativas dos especialistas nesse campo são de que a maioria de nós está usando algo em torno de 5% do nosso real potencial. Alguns especialistas dizem ser apenas 1%. Isso significa que estamos dando apenas cerca de 5% de nós mesmos. Nosso trabalho, nossas famílias, em tudo aquilo que sabemos, em todo o nosso ambiente. Mas também significa que estamos experimentando apenas 5% da diversão, 5% da satisfação, 5% das recompensas que poderíamos desfrutar ou menos. Todos os especialistas concordam que em cada um de nós há reservas profundas de habilidade, até mesmo genialidade, que habitualmente deixamos de usar, porque sabemos que a maioria das pessoas deseja por natureza sucesso. Mas o que é sucesso? O que representa essa palavra que se tornou tão famosa no mundo? O que ela significa? A maioria das pessoas não sabe o que é sucesso. E uma vez que elas não sabem do que se trata, elas realmente não sabem como buscá-lo. Sucesso não é nada mais do que a realização progressiva de um ideal digno. Isso significa que qualquer pessoa saiba o que está fazendo, sabe para onde está indo, é um sucesso. Qualquer pessoa que tem uma meta para a qual está trabalhando é uma pessoa de sucesso. Isso significa que o rapaz ou moça do colégio que está se dedicando para conseguir seu diploma e entrar na faculdade é tão bem-sucedido ou bem-sucedida quanto qualquer ser humano do planeta, porque ele ou ela sabe o que está fazendo, porque sabe o motivo pelo qual está se levantando de manhã e para onde está indo. Mas, inversamente, se uma pessoa não sabe o porquê ela está trabalhando para alcançar, se ela não sabe o que deseja, se ela não tem uma meta, um objetivo para o qual está trabalhando, podemos utilizar essa definição pelo que chamamos de pessoa mal-sucedida. Levando em conta essa definição simples, porque nem todo mundo é bem-sucedido, deveria ser fácil. Mas pesquisas indicam que 19 entre 20 pessoas, ou 95% pelo menos, não são bem-sucedidas na verdade. Uma pesquisa certa vez perguntou a milhares de trabalhadores por que eles se levantam de manhã e foram trabalhar. E 19 a cada 20 não sabiam. 19 de 20 trabalhadores não tinham a menor noção de por que se levantam de manhã e começam a trabalhar. Ao serem questionados, eles responderam: bem, todos trabalham. Isso seria um bom motivo para desistir, na verdade. Mas há uma pequena regra que você pode querer se lembrar. Seja lá o que a grande maioria estiver fazendo sobre qualquer circunstância, se você fizer exatamente o oposto, provavelmente nunca cometerá outro erro enquanto você viver. O problema com a maioria das pessoas é que elas estão jogando o jogo menos recompensador do mundo, e o nome do jogo é Siga o Seguidor. Há uma história sobre uma pequena cidade onde havia uma joalheria. E como em todas as joalherias, ou a maioria das joalherias pelo menos, havia um grande relógio na vitrine. Todas as manhãs, durante anos, o joalheiro notou que um trabalhador parado ajustava seu relógio no bolso enquanto olhava para a hora do grande relógio e o acertava na mesma hora. Ele fez isso por muitos anos, e numa manhã o joalheiro estava em frente da loja, varrendo sua calçada. Então ele perguntou ao homem, ele disse: me diga uma coisa, por que você ajusta seu relógio de acordo com o meu grande relógio todas as manhãs? Notei que você está fazendo isso há anos. Então o homem respondeu: faço isso porque sou capataz de uma grande fábrica, e continuou: quero ter certeza de que meu relógio está correto, porque o apito para o fim do expediente é sempre em ponto às 17 horas. O joalheiro olhou surpreso para o trabalhador e disse: que engraçado. Tenho acertado aquele grande relógio da janela com aquele apito de parar da fábrica durante todos esses anos. Uma coisa muito lógica, mas eles poderiam por algum motivo ter ficado sem trabalhar por até 6 meses. Esse foi o caso de uma pessoa apenas concordar com o que achava ser correto sem verificar as referências. Então, eu quero sugerir que você a partir de agora, pelo menos faça isso. Verifique suas referências e nos façamos a seguinte pergunta:
As pessoas que estou seguindo estão indo onde eu quero chegar? Deixe-me contar a história do que podemos chamar de uma pessoa jovem comum em nossa sociedade. No momento em que o bebê nasce, só há uma coisa na Terra que ele pode fazer: começar a pensar, agir, falar como as pessoas que o cercam. Tudo o que ele pode fazer é isso. Mas logo de cara, as chances são de 95 contra 5 que ele esteja pensando, agindo e falando como o grupo errado. São pessoas maravilhosas. Elas o amam, fazem qualquer coisa no mundo por ele, querem que ele tenha sucesso, mas as chances são de 95 contra 5 que elas não tenham as respostas que esse bebê precisa para alcançar a realização como ser humano. Se ele tiver de alcançar esse sucesso que ele quer, se ele quiser chegar a esses reservatórios profundos ou a genialidade que sabemos que ele possui, e se destacar bem, ele começa na escola. A coisa mais importante que o menino aprende na escola é: seja como os outros meninos da escola. E assim, ele começa a seguir os outros meninos da mesma idade, que não sabem mais do que ele e não necessariamente têm qualquer capacidade de liderança. Ele faz isso no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono ano, ano após ano. Ele se torna em uma média composta dos outros meninos de sua idade, tentando ser como eles, tentando fazer a única coisa no mundo impossível para um ser humano fazer: ser igual a outra pessoa. Agora vejamos. Ele termina a escola. Normalmente serve no exército. Ele é pego num ciclo de conformismo. Digamos que ele tenha 25 anos, saiu da escola, saiu do exército. O que ele vai fazer? Como regra, ele vai voltar para a sua cidade natal, a não ser que seja casado. Nesse caso, ele voltará para a cidade de sua esposa, mas digamos que ele volte para a sua cidade natal. Ele é solteiro, não sabe exatamente o que fazer. Ele está parado numa esquina de manhã e um amigo que conheceu na escola vem até ele e diz: "Ei, Charlie, o que você tem feito?" Ele responde: "Nada." O amigo diz: "Por que não vem trabalhar no meu trabalho? É um lugar muito bom. Eles pagam em dia, tem todo tipo de benefícios extras. Estão com vaga disponível." As chances são novamente de 95 de que seu primeiro emprego seja obtido de forma aleatória, sem nem pensar em nada. A coisa mais natural do mundo a se fazer é olhar em volta e ver como os outros caras estão fazendo seus trabalhos e começar a fazer o seu da mesma forma, assumindo que é normal para os outros, é normal para ele. Sem motivo para isso, ele não pensa a respeito disso, ele apenas faz. Agora, ele tem frente a seus 50 anos ou mais. Nos anos dourados, com os quais os homens vivem sonhando desde os dias da Grécia Antiga. O que ele vai fazer com esses 50 anos dourados? Bem, vamos dar uma olhada de perto na vida dele. Nós sabemos que ele trabalha 40 horas semanais como via de regra. 40 horas por semana, o que deixa 72 horas semanais, quando não está trabalhando ou dormindo. 72 horas toda semana para fazer o que ele bem entender. Agora, nesse ponto, é claro que ele está casado. Ele tem sua pequena casa, seu carrinho, e é mais ou menos isso que ele faz com suas 72 horas. Toda semana ele vai fazer o que os outros amigos fazem com as suas 72 horas, que é praticamente nada. Num dia típico, ele vai bater o ponto na hora, pegar seu carrinho, vai para sua casinha. Quando sua esposa está na cozinha, ele a beija e diz: "Estou cansado." Eles descobriram por que ele diz isso. Especialistas acreditam que ele costumava ouvir de seu pai dizer isso nos dias em que os homens ficavam cansados, trabalhando durante o dia, e ele pegou essa mania e repete isso toda noite. Quando chegou em casa, ele engoliu sua comidinha, então ele segue para a sala de estar, onde se liga sua caixa de fuga. Clique! Esse clique leva seus 15, 20 segundos. Leva um período de tempo até que ele fica um pouco ansioso, mas ele supera de alguma forma. Talvez acaricie um cachorro, revire uma revista, e então a tela fica iluminada, e ele se ilumina um pouco. E lá na frente dele, ele vê pessoas de todos os tipos de trajes antigos engraçados, todos matando uns aos outros em larga escala. O especialista afirma que a família média pode ver mais morte, sangue e carnificina em sua televisão no decorrer de uma semana do que um carrasco viu quando crucificou 6.000 prisioneiros na guerra. Mas sabe, esses especialistas dizem que pode
Ele pode certamente ver TV por umas 2 horas, mas ele sentará por cerca de 5 a 6 horas. 25% de todo o seu tempo livre está sendo gasto em frente à TV, de acordo com as estatísticas. Agora, não há nada de errado nisso, exceto que ele está assistindo outras pessoas ganharem uma excelente renda, perseguindo suas carreiras, enquanto ele não ganha um centavo e ganha as duas únicas coisas que se pode ganhar vendo TV em sua rotina. Ele ganha olhos vermelhos e uma cabeça vazia. Isso não é para ser uma acusação à televisão. Eu tenho algumas televisões em casa também. Eu tenho alguns carros em casa também. Mas eu não vou para casa de noite, dirijo pela quadra por 6 horas. Se há um lugar que eu quero ir, legal, meu carro pode me levar. Mas se há um ótimo programa, como uma partida de golfe ou algo assim, eu vou querer assistir. Mas ele se senta lá por 6 horas. E finalmente sua mulher, que é mais prática do que ele e manteve sob o controle, diz o seguinte: Charlie, acho que é hora de ir para a cama. Você tem que acordar cedo para trabalhar. Ele desliga a TV. Ele sabe como fazer isso. Ele desliga a TV e vai para a cama. E depois ele acorda e faz tudo de novo. Ele faz isso todo dia por 40 anos. No final de 40 anos, ele está aposentado. O que sempre nos pega de surpresa. Ninguém nunca se dá conta disso. Então ele morre aos 85 ou 90 anos. Da forma com que a medicina nos prolonga um pouco de tédio por alongar a vida, qual é o problema? Existe uma tragédia que, na verdade, não é essa. É a forma com que Charlie passa a sua vida, o nosso mítico e hipotético jovem homem. Se ele quer passar a sua vida dessa forma, é problema dele. Ele vive uma sociedade livre e pode fazer o que bem entender. Mas há uma tragédia terrível aqui. Se ele está vivendo assim, pela ausência total de uma decisão, se ele está vivendo assim simplesmente porque ainda está fazendo o que fazia na primeira e na segunda série, que é seguir o fluxo de seus amigos mais próximos, então existe uma tragédia real aqui. Porque, de fato, eles nunca souberam como viver. Nunca em toda a história da humanidade. Ele nunca descobre quem ele é. Nunca alcança suas habilidades mais profundas, seus talentos. Ele nunca aprende que pode ter qualquer coisa que ele quiser do mundo. E que pode tomar suas próprias decisões, ditar sua própria sorte. É isso que é uma pena. O que é necessário? O que é necessário, eu acho, é um checklist, como de um piloto de avião. Eu acho que ser bem-sucedido é tão importante quanto pilotar um avião. E aqui vão algumas coisas que eu acho que deveriam estar nesse checklist e que podem ajudar esse homem a viver uma vida mais significativa, mais interessante, mais excitante e muito mais agradável. A primeira coisa que ele teria que pôr em sua lista, na minha opinião, é a palavra objetivo. Um homem sem objetivo é como um barco sem leme. Ele não sabe onde está indo. Então, ele pertence aos 95% que estão vivendo dia após dia, mês após mês, como uma estrela do mar ou uma ameba. Ele precisa saber para onde está indo. Antigamente, na época da navegação, marinheiros costumavam ver algo estranho no Ártico. Eles viam um iceberg gigante submergindo para fora do mar e se movendo contra o vento. O vento soprando para um lado e o grande iceberg se movendo diante para o outro vento. E isso, é claro, amedrontava os marujos que tinham seus barcos movidos pelo vento, até que foi descoberto que, claro, apenas uma fração do grande iceberg era visível. Suas raízes imensas, pesadas, eram pegas pelas grandes correntes do oceano e ficavam fazendo o movimento, carregando o seu caminho, independente do vento e das ondas da superfície. Bem, é isso que um homem precisa. Ele precisa de suas raízes profundas, de um objetivo de sua própria escolha, e então ele estará alavancando o seu caminho, independente dos ventos na superfície de sua vida ou experiências. A curto prazo, ele estará em seu caminho. A segunda palavra em nosso checklist é atitude. A palavra atitude tem sido considerada a palavra mais importante em qualquer língua do mundo, porque a nossa atitude relativa ao mundo e a todas as pessoas é que vai determinar a atitude do mundo e de todas as pessoas em nossa direção. É uma coisa simples. Muitos de nós já sabemos, mas tendemos a esquecer disso. Pessoas vão reagir a nós de acordo com a nossa atitude. A nossa atitude é o maior dom que podemos ter. Sabe as pequenas criaturas do mundo que receberam um dom maravilhoso da mãe natureza chamado coloração protetora?
com a qual elas podem se mesclar no ambiente de serem vistas. Mas o homem não recebeu esse tipo de dom, porque o homem recebeu outro incalculavelmente melhor. Apenas o homem tem o poder divino de fazer seu ambiente mudar para adequar-se a ele, porque seu ambiente vai mudar à medida que ele muda. O ambiente de um homem é espelho impiedoso dele mesmo como ser humano. E se ele acha que seu ambiente poderia ter uma pequena melhoria, tudo o que ele tem que fazer é melhorar o seu ambiente mental para mudar e refletir o homem mudado. A terceira palavra é pensar. Pensar é a maior função para o que o ser humano é capaz. Isso foi explicado muito bem pelo grande dramaturgo vencedor do prêmio Pulitzer na grande peça O Segredo da Liberdade, na qual um de seus personagens diz: a única coisa que um homem tem só dele é sua mente. Qualquer outra coisa você pode achar em poder de um pouco de um cavalo. E é verdade. Então, se vamos desenvolver algo, esse é um bom lugar para se começar. Pensar deliberadamente e com um propósito, passar um pouco de tempo todo dia com um papel em branco, talvez nossos objetivos escritos nele, ter algumas ideias excitantes. O próximo ponto em nosso checklist você talvez chame de Lei das Leis. Foi assim que Emerson chamou a grande e velha lei de causa e efeito, que permite que nossas recompensas na vida sejam sempre exatamente proporcionais às nossas contribuições, aos nossos serviços. Nós todos já sabemos disso. Nós ensinamos às nossas crianças na escola dominical. Assim como você semeia, você colherá, mas esquecemos de que isso é verdade. Se um homem está infeliz com sua recompensa, tudo o que ele precisa fazer é encontrar meios de aumentar a sua contribuição, seus serviços. E como na história em que o pregador estava dirigindo em uma estrada no interior e do nada, de repente, chegou a fazenda mais magnífica que ele já tinha visto na vida. Era linda. Então ele viu o fazendeiro se aproximando da estrada com seu trator e ele disse: meu bom homem, Deus certamente te abençoou com essa fazenda magnífica. O fazendeiro pensou por um momento, respirou e disse: sim, ele certamente me abençoou, mas você deveria ter visto esse lugar quando ele tinha tudo para si. E o pregador teve sua pregação de domingo. E ele percebeu que todos os fazendeiros, de cima a baixo naquela estrada, receberam a mesma terra. Mas um daqueles homens fez algo grandioso nela. Bem, todos nós recebemos a mesma terra, recebemos uma vida humana e cada um de nós pode fazer algo muito grandioso com isso também, se quiser. O próximo ponto talvez seja simplesmente a palavra verdade. Uma vez que tudo o que fazemos tem uma reação oposta equivalente, a menos do que estejamos fazendo, ou seja, baseado na verdade, estaremos construindo em areia e nada ficará de pé. O próximo ponto seria PED, Pesquisa e Desenvolvimento. Nenhum de nós gostaria de trabalhar para uma empresa ou investir nosso dinheiro em uma companhia que não tem um bom departamento de pesquisa e desenvolvimento e que esteja injetando uma boa percentual de dinheiro em seus lucros em volta de pesquisa e desenvolvimento. Porque o futuro dela depende disso e o dos homens também. E você talvez se pergunte: quanto do seu tempo em casa você tem usado nesse último ano em materiais projetados para se tornar mais inteligente nesse ano do que era um ano antes? O material calculado para te tornar um pouco melhor, um pouco maior, um pouco mais humano. Talvez tivesse amado um pouco mais e odiado um pouco menos, fazendo um trabalho um pouco melhor do que tinha feito um ano atrás. Quanto dinheiro você está injetando em si mesmo e no seu futuro? Vale a pena pensar nisso. E, finalmente, o mais estranho segredo. No início eu disse que o que faz uma criança crescer e se tornar um ser humano como que se torna é o quê? E esta é a razão por trás disso, é claro. Ele é a convergência dos dois códigos genéticos formados há milhares de anos. Seu ambiente tem influência sobre ele e, é claro, ele se torna a pessoa que se torna por causa do que pensa a maior parte do tempo. É simples assim. Nós nos tornamos aquilo que pensamos a maior parte do tempo. E esse é o mais estranho segredo. E é por isso que pensar é tão vital. E é por isso que um objetivo é tão importante, porque nós iremos nos tornar isso.
É por isso que as pessoas que definem objetivos e alcançam o problema, resolvem o problema. É por isso que o problema está em estabelecê-los bem, estabelecer bem os nossos objetivos. E isso é tudo. Eu acho que é bom lembrar que se nós simplesmente seguirmos a multidão, iremos acabar com o desejo de poder refazer tudo de novo até onde sabemos, mas você não pode. Se quisermos chegar a algum lugar como indivíduos, precisamos ser objetivos individuais, ter pensamentos individuais, ações individuais e nunca devemos nos conformar com a multidão. Nós devemos amá-los, devemos ajudá-los, devemos servi-los, porque todo o nosso sucesso vai depender da nossa habilidade de fazer essas coisas. Mas nunca devemos perder a nossa própria individualidade, a nossa identidade, ao permitir nos tornarmos submergidos no que foi historicamente provado ser por si só um pouco mais do que o mar sufocante de falta de direção e propósito. Se quisermos copiar alguém, tudo bem, mas vamos escolher bem a quem são os passos que iremos copiar. Lembre-se de pensar. Imaginação é tudo e nós podemos nos tornar o que pudermos imaginar. Se você se encontrar ficando depressivo e para baixo, como todos nós ficamos de vez em quando, você talvez vai querer se lembrar dessa situação de um amigo que disse: faça seu trabalho. Não apenas o seu trabalho e nada mais. Faça um pouco mais para esbanjar. Esse um pouco mais valerá mais do que todo o resto. Se você sofrer, que seja. Se duvidar, que seja. Mas faça seu trabalho. Coloque seu coração nisso. E o céu vai se abrir. E então, de sua própria dúvida e sofrimento, nascerá a alegria suprema da vida. Acredite ou não, nessa época que chegamos a divinizar o prazer, nós quase perdemos de vista o fato de que, virtualmente, todas as nossas recompensas satisfatórias não vieram do lazer, mas sim de nosso trabalho. E não esqueça o mais estranho segredo: nós nos tornamos aquilo que pensamos. Fim do vídeo de Earl Nightingale. E agora, pessoal, fazendo um comentário, vou deixar uma frase para todos aqui. Você é o que você pensa. Né? Então, o foco no pensamento, no objetivo, na estratégia, no saber para onde vai e se perguntar, assim como o gato da Alice perguntou para ela no caminho: para onde você quer ir? Não sei. Então, qualquer caminho está bom. Né? Então, foco, objetivo, pensamento, direcionamento e sempre buscar evoluir. Ser um pouco melhor do que você foi ontem. Esse é o caminho. Até o próximo vídeo.